posto de confecção de carteira de identidade. Você vai ver também. Brasil divulga dados onde bate recorde de violência contra as mulheres. Novas medidas são anunciadas pelo Banco Central para fortalecer a segurança nas chaves Pix. Criciúma enfrenta o Remo nessa noite, de olho na terceira fase da Copa do Brasil. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 11 de março de 2025. Tempo firme em toda Santa Catarina, ainda sem chuva, mas de acordo com os alertas da meteorologia, nas próximas horas pode vir chuvas aí mais acentuadas em algumas áreas, mas a previsão se volta mais para a tarde de quarta-feira em algumas regiões e o amanhecer de quinta em outras, porque essa frente fria vai chegar com uma força maior a partir da tarde de amanhã. Então vai vir chuva, vai vir tempestade, trovão, raio, essas coisas todas. Então você tem que tomar cuidado, quem for sair de casa amanhã já leva a sombrinha na bolsa, leva um casaquinho para os mais friorentos, porque amanhã deve despencar bem a temperatura com ameaça de chuva forte. O que acontece na quinta-feira também. Aí na quinta já vai a temperatura bem baixinha de manhã e chegando no máximo ali os seus 22 graus. Vai vir calor? Vai vir calor na próxima semana, mas nada comparado ao que a gente estava vivendo nos últimos dias, até porque daqui a 15 dias no calendário entra o outono. Então a gente está nessa troca de estação e, claro, né, as pessoas têm que cuidar bastante da saúde, principalmente, né, quem fica muito em área fechada, ar-condicionado, não esqueça sempre de se hidratar. Olha só, gente, o custo da cesta básica aumentou em 14 capitais brasileiras no mês de fevereiro, segundo o Diese. O Instituto ainda afirmou que o salário mínimo, mesmo reajustado, não é suficiente para o trabalhador suprir todas as necessidades estabelecidas na Constituição e manter uma família de ao menos 4 pessoas. No mês de fevereiro, o custo da cesta básica aumentou em 14 capitais brasileiras. É o que aponta os dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos realizada todos os meses pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. As maiores altas registradas são nas capitais Recife, João Pessoa, Natal e Brasília, com variações no preço que vão de 2,5% a 4,40% e 4%. No período, o maior custo do conjunto de alimentos básicos foi observado na cidade de São Paulo, no valor de R$ 860,53. E segundo o departamento, o salário mínimo reajustado não é suficiente para o trabalhador completar as necessidades básicas estabelecidas pela Constituição e conseguir manter uma família de 4 pessoas. Para cobrir o sustento em fevereiro com base no registro da cesta na capital paulista, a mais cara do mês, o valor deveria ser de R$ 7.299,32. As capitais Goiânia, Florianópolis e Porto Alegre tiveram reduções de valores. E olha só, gente, ocorre nessa quarta-feira, a partir das 10h30 da manhã, no auditório Deputada Antonieta de Barros, no Palácio Barriga Verde, uma audiência pública com urgência para as mudanças na legislação para permitir ações mais eficazes no enfrentamento do crescimento da população de rua nas cidades catarinenses. Pela importância do debate, a iniciativa aprovada na Comissão de Assuntos Municipais ganhou musculatura com a adesão das comissões de Segurança Pública e Prevenção e Combate às Drogas do Parlamento. De acordo com o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade
Universidade Federal de Minas Gerais, Santa Catarina passou de 5.678 pessoas em situação de rua em 2021 para 9.989 pessoas em 2023. Os municípios que estão à frente, são Florianópolis, Balneário Camboriú e também Camboriú, e Criciúma foi a cidade que teve mais ascensão de moradores de rua, de acordo com os últimos dados. Então, é um importante debate e a gente vai acompanhando essa situação que está vindo da Alesc. Olha só, gente, as novas medidas anunciadas pelo Banco Central para fortalecer a segurança das transferências via Pix voltaram ao centro das discussões. E muita fake news, para variar, já está circulando nas redes sociais. Entre elas, as mentiras difundidas estão a de que quem deve imposto ou está com o nome sujo, famoso restrição, terá a chave bloqueada. Na verdade, as mudanças abrangem poucos usuários e buscam evitar isso que eles estão tentando fazer com você, golpes. De acordo com o Banco Central, criador e administrador do sistema do Pix, o principal objetivo da mudança é evitar que fraudadores insiram um nome diferente numa chave Pix do nome registrado na base de dados da Receita Federal. Essa situação, que ocorre por falhas das instituições financeiras, tem sido usada por criminosos para dificultar o rastreamento. A mudança, que entra em vigor em julho, afetará apenas 1% das chaves Pix cadastradas. Código identificador de uma conta, a chave Pix permite registrar a origem e a destinação no sistema de transferências instantâneas. Ela pode estar vinculada a um CPF, CNPJ, número de telefone, e-mail ou um código aleatório composto por letras e números. O reforço na segurança do Pix foi decidido pelo Banco Central, que criou e administra o sistema de transferências instantâneas. Mudança anunciada pelo Banco Central deve afetar apenas 1% das chaves Pix cadastradas, segundo o próprio banco. Entre as pessoas físicas, as chaves CPF na seguinte situação: 1% do total, 4.500.000 chaves, apresentam inconsistências em relação ao nome de quem administra as contas em relação ao CPF. 3.500.000 chaves, usando o CPF, pertencem a pessoas já falecidas. Outras 30.000 chaves são de PCFS suspensos, cadastro com informações incorretas ou incompletas. 20.000 CPFs estão cancelado ou suspenso há mais de 5 anos, com duplicidade de inscrição ou cancelado por decisão administrativa da Receita Federal ou decisão judicial. E ainda existem 100 CPFs nulos, com fraude ou erro grave no cadastro. Entre as pessoas jurídicas, as chaves que usam o CNPJ, mais de 984.000 das empresas já encerraram as atividades. Não apresentaram demonstração financeira e contábil por 2 anos, 651.000. E 23 empresas já deram baixa no CNPJ e mais de 30.000 empresas com CNPJ nulos ou punida por descumprir obrigações legais. As instituições financeiras e de pagamento deverão verificar o cadastro sempre que houver um procedimento relacionado a chaves Pix, como registro, mudança de informações, pedido de portabilidade ou reivindicação de posse. Caso seja constatada alguma das irregularidades acima, a chave deverá ser excluída. A seguir, Brasil supera a média mundial da violência contra as mulheres. Da tarde, 28 minutos. Dados exclusivos do Ministério da Previdência Social indicam que o Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida de trabalhadores e empresas. Em 2024, quase 500 mil de pessoas se afastaram de suas atividades laborais. É o maior número, pelo menos nos últimos 10 anos. Na comparação com 2023, as 472.328 licenças médicas representaram um aumento de 68%. Desse total, 141.414 foram afastamentos por ansiedade, 113.604 afastamentos por depressão e 52.627 afastamentos por depressão recorrente.
O burnout, por exemplo, não figura nessa lista. No ano passado, foram 4.000 afastamentos por esse motivo. Os especialistas explicam que o número tem relação com a dificuldade do diagnóstico. Os dados representam afastamentos e não trabalhadores. Isso porque uma pessoa pode tirar mais de uma licença médica no mesmo ano. E esse número é contabilizado mais de uma vez. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, não informou quanto de sua verba foi revertida em assistência à saúde mental. O Instituto esclareceu que as pessoas passaram, em média, 3 meses afastadas, recebendo cerca de R$ 1.900 por mês. Considerando esses valores, o impacto pode ter chegado a quase 3 bilhões em 2024. O maior número de licenças foi observado nos estados mais populosos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas, ao considerar o número de afastamentos em relação à população, os maiores índices foram registrados no Distrito Federal, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Segundo os especialistas, não existe algo que justifique esses índices. No entanto, eles lembram que no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, houve a enchente que matou centenas de pessoas e deixou milhares sem casa, afetando diretamente a vida dos trabalhadores. O levantamento do INSS possibilita traçar um perfil dos trabalhadores atendidos. 64% são mulheres com idade média de 41 anos e com quadros de ansiedade e de depressão. Elas passam até 3 meses afastadas do trabalho. Os transtornos mentais são multifatoriais e não há uma explicação única para justificar o aumento de casos. Alguns especialistas destacam algumas questões como o luto pós-pandemia, que causou mais de 700 mil mortes, estresse emocional após a crise, com anos de isolamento, insegurança financeira com o aumento do custo de vida de 2020 até 2024. O preço dos alimentos subiu 55%. Aumento da informalidade, entre outros casos. Em 2020, as pesquisas já indicavam os possíveis reflexos que a doença poderia causar. Era o que os especialistas denominavam de quarta onda da Covid. E os danos não foram apenas no Brasil. Atravessaram fronteiras, como o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 12 bilhões de dias úteis sejam perdidos globalmente todos os anos, devido à depressão e à ansiedade. Isso representa uma perda de US$ 1 trilhão por ano. Gente, vem a lei aí em que as empresas são responsáveis por cuidar agora da saúde mental dos seus funcionários. A gente vai trazer essas informações a mais para você durante a nossa programação, mas lembrando que a SATIC hoje abre uma aula especial para você empresário. Entra no site da SATIC, que lá tem as informações desse novo curso para a sua empresa se adaptar a essa nova legislação. Mudando de assunto, mas ainda tristemente em dados, a violência contra a mulher no Brasil superou a média mundial nos últimos 12 meses. Uma pesquisa divulgada revelou que os homens passam do ponto contra quem deveriam cultivar como parceiras durante o caminho da vida. Um levantamento do Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que mais de 21 milhões de brasileiras, o equivalente a 37,5% da população feminina do país, foram vítimas de algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Esse é o maior índice registrado desde o início da pesquisa. O estudo aponta que 1 em cada 10 mulheres no Brasil sofreu abuso sexual ou foi forçada a manter relações contra a própria vontade no último ano. Além disso, o país registra um percentual de violência cometida por parceiros ou ex-parceiros acima da média global, 32,4% contra 27%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os principais tipos de agressão relatados incluem ofensas verbais, violência física e ameaças. Em grande parte dos casos, os agressores são maridos, companheiros ou namorados, seguidos de ex-parceiros. Especialistas alertam que os dados refletem uma crescente insegurança para as mulheres brasileiras, especialmente dentro do próprio lar, onde a maioria das agressões ocorre. Outro dado preocupante é que 91% dos casos de violência aconteceram na presença de terceiros. Em quase metade das situações, amigos ou conhecidos presenciaram as agressões, enquanto em 27% delas, os filhos estavam presentes. O elevado
elevado percentual de agressões na frente das crianças também levanta a questão sobre os impactos da violência doméstica e familiar na vida deles. Estudos apontam que as consequências do testemunho de violência entre os pais podem ser tão ou até mais prejudiciais do que a violência direta contra eles. Pela primeira vez, a pesquisa questionou as brasileiras sobre terem tido fotos ou vídeos íntimos divulgados na internet sem o consentimento delas. Cerca de 1,5 milhão de mulheres sofreram com esse tipo de violação. No Brasil, a Lei Maria da Penha define diferentes formas de violência contra a mulher, incluindo violência patrimonial, sexual, física, moral e psicológica. Em casos de emergência, quando há necessidade de intervenção imediata, ligue 190. Em caso de violência contra meninas e mulheres que não requerem intervenção imediata, disque 180. Né? Tem que tomar cuidado aí. Não aceite ninguém levantar a mão para você nem a voz. Qualquer coisa, liga para a polícia mesmo. Olha só, fiquem atentos, porque a Receita Federal vai divulgar ainda hoje ou amanhã cedo, pelo menos essa é a expectativa de todo mundo, as regras para a entrega do Imposto de Renda 2025. Por isso, é bom os contribuintes já se organizarem com esses documentos e não evitarem atrasos. A Receita Federal deve divulgar as regras do Imposto de Renda 2025 ainda essa semana. O prazo de entrega das declarações é do dia 17 de março até o dia 30 de maio, mesmo esperando a publicação da Instrução Normativa do Imposto de Renda 2025 no Diário Oficial da União, que vai trazer as mudanças deste ano assim. A orientação é começar a organizar os documentos para evitar atrasos na entrega da declaração e poder receber a restituição mais rapidamente, caso tenha direito. No ano passado, a Receita Federal recebeu ao todo mais de 45 milhões de declarações de contribuintes que somaram rendimentos tributáveis acima de 30 milhões de reais. E esse ano, a expectativa de especialistas é de que contribuintes que receberam mais de 33 milhões de reais no ano passado. Gente, agora a gente vai conferir as vagas de empregos que estão disponíveis aqui na nossa região. Em Criciúma, há uma vaga de agente de frota em locadora de veículos, uma vaga de auxiliar de vendas em ótica, uma vaga de auxiliar de produção, uma vaga de técnico em informática. Em Içara, uma vaga de atendente comercial, uma vaga de auxiliar de laboratório, uma vaga de operador de guindalto-muque. 2 vagas de auxiliar de laboratório em farmácia de manipulação. Em Forquilinha, uma vaga de auxiliar de escritório, uma vaga de mecânico automotivo, uma vaga de projetista em metalúrgica, uma vaga de auxiliar administrativo também em metalúrgica. No Balneário Rincão, há uma vaga de auxiliar de laboratório, 4 vagas de auxiliar de produção, 4 vagas de carpinteiro de obras, uma vaga de atendente de farmácia. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. E a seguir, hoje é dia de decisão para o Tigre na Copa do Brasil. Da tarde, 41 minutos. Os moradores de Içara que optarem por pagarem o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, em cota única, têm até essa sexta-feira para realizar a quitação. Nessa modalidade, o desconto é de 5%, mas pode chegar até a 10%, caso o contribuinte esteja em dia com o município. Aqueles que desejarem parcelar o valor poderão também dividi-lo em até 5 vezes, com a primeira parcela sendo paga também nessa sexta-feira, dia 14. Então, não se atrase, organize os seus pagamentos. O IPTU de Içara vence agora dia 14. Olha só, gente, agora a população de Criciúma tem mais um local para realizar a confecção de carteiras de identidade. O novo local espera receber 60 pessoas por dia.
O novo posto de atendimento para emissão de carteiras de identidade foi aberto oficialmente em Criciúma. Ele funcionará na Rua Coberta, na área central, que dará mais agilidade no agendamento da confecção do documento. Vai continuar da mesma maneira. A única coisa que vai acontecer é melhorar. Vai ter mais vagas disponíveis, né? Nossa expectativa é que serão mais de 1.000 vagas mês disponível para a população que busca realizar esse serviço da carteira de identidade. Criciúma hoje é a terceira cidade do estado que mais tem pedidos de confecção do documento. De acordo com o superintendente, serão mais de 1.000 novas vagas durante o mês para dar entrada nesse pedido. No local, 3 funcionárias foram treinadas para fazer o atendimento e estarão à disposição dos agendados. Santa Catarina é um dos estados que mais tem pedidos de confecção de identidade e que é necessário para crianças, adultos que queiram se ausentar do país e mesmo adultos que possuam a CNH, a identidade é necessária em várias ocasiões, principalmente o novo modelo, que não possui mais o número de registro geral, somente o CPF, para diminuir os riscos de fraudes. O prefeito Wagner Espíndola falou sobre a parceria com a Polícia Científica. Todos os prefeitos estão trabalhando para atrair pessoas para as suas cidades. O que atrai as pessoas para as suas cidades? Serviços. Serviços de qualidade na saúde, na educação, no social, mas também este tipo de serviço que hoje estamos inaugurando aqui. Um serviço que vai dar ao cidadão a possibilidade de ter a sua identidade. Uma parceria que fizemos aqui hoje com a Polícia Científica e que vai trazer um movimento muito expressivo aqui para a Rua Coberta. Estima-se que nós vamos chegar a ter algo em torno até de 60 atendimentos diários e essa parceria com a Polícia Científica precisa ser muito enaltecida, porque são 2 órgãos federados que estão juntando-se, elevado espírito público e fazendo com que o cidadão, que é aquele que mais importa, tenha esse serviço disponibilizado para ele. A partir dessa segunda-feira, o sistema da polícia já está recebendo os agendamentos para o novo posto. Quando você for lá agendar, vai escolher ou o shopping dela, que é o primeiro local, né, o primeiro posto de atendimento, ou a Rua Coberta, que é o segundo local de atendimento. Como a gente frisou, 60 atendimentos mais ou menos por dia, os demais são lá no shopping dela, e isso vai dar uma agilidade nos pedidos de confecção da carteira de identificação. Muito boa iniciativa. E olha só, o Criciúma vai voltar a campo hoje, isso mesmo, eu estava com saudade do Tigre, então hoje tem jogo, com a missão de passar para a terceira fase da Copa do Brasil. Fora de casa, o Tigre tem dúvida e o técnico Zé Ricardo nem confirmou a escalação. Quase lá do outro lado do país, o Criciúma viajou para Belém do Pará, onde enfrenta na noite de hoje, às 7h30, no estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, o Remo pela segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Zé Ricardo comandou ontem à tarde no CT do Paysandu o treino a pronto para o desafio e utilizou o zagueiro Marcelo Bevenuto e o atacante Diego Gonçalves, recém-contratados pelo tricolor. Mesmo com prováveis mudanças na equipe, o desejo é um só: a vitória. Estamos bastante chateados com a eliminação do estadual, porém precisamos virar a chave. Estamos muito focados nesse jogo de terça-feira, uma grande competição, vai ser uma grande batalha e tenho certeza que a gente vai muito forte para essa partida lá em Belém contra o Remo. O Tigre entra em campo em um confronto único, sem vantagem de empate. Em caso de igualdade, a vantagem na terceira fase será decidida nos pênaltis. O confronto entre Criciúma e Remo pela segunda fase da Copa do Brasil tem um prêmio significativo em jogo, cerca de 2,3 milhões de reais para quem avançar na competição, além dos 2,9 milhões que ambos os clubes já receberam pela participação e o avanço da primeira fase. O Remo chegou na segunda fase após goleada de 4-0 sobre o Grêmio Atlético Sampaio, enquanto o Criciúma venceu o Operário de Mato Grosso do Sul por 1-0. A definição do adversário para a terceira fase será definida por sorteio, que incluirá os clubes que participaram também da Libertadores. É isso, então. Hoje o Criciúma tem esse desafio importante, né? O técnico Zé Ricardo na Berlinda, se perder, muitos dizem que já deu para ele, tchau, aí vai começar a pensar no Brasileiro, Série B, aquela coisa toda, reestruturação. O Tigre ainda não anunciou quem será o seu novo gerente de futebol, ainda ninguém fala em nomes, tem o do Vitória, já teve negativa de um, de outro, mas
concreto mesmo, batido o martelo, ninguém ainda apareceu aqui pelos lados do Heriberto Wilson. A gente vai ficar esperando essa situação. Quanto à outra situação do futebol catarinense, que é a paralisação ou não do estadual devido àquele jogo contra o Barra, aqui contra o Caravaggio, que o árbitro deu o gol e depois anulou quando a partida tinha terminado. Enfim, esse caso vai para o STJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, para ser julgado. Se lá eles baterem o martelo e dizer, não, a vitória era do Barra, muda tudo, gente. Vai vir Marcílio Dias contra a Criciúma, que não era o Joinville. Olha, uma bagunça, vamos esperar para resolver esse campeonato catarinense, que vai pro tapetão, hein? Pode crer que vai pro tapetão. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias, você acompanha com a gente nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. 2h da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui da sede de Criciúma, para você acompanhar. Às 4, a Hora da Graça, com muita fé e devoção. Às 2h, às 3h10 da tarde, eu chego com sala de entrevistas. Hoje com o médico Dr. Alexandre Faraco, conversando com a gente sobre problemas gástricos, celíacos, enfim, um programa super especial para você acompanhar e tirar muitas dúvidas. Depois ele também fica disponível no nosso canal do YouTube. Gente, fiquem com Deus, façam uma boa terça-feira. Eu volto na programação com os boletins e com sala de entrevistas hoje. A gente se vê amanhã. Tchau!